Olá! Uma disputa bilionária movimenta as discussões no Congresso Nacional e coloca em lados opostos deputados, senadores e governadores das diversas regiões do país. A disputa envolve mais de 30 bilhões de reais do leilão do petróleo do pré-sal, marcado para novembro, chamada sessão onerosa. Esse é o total que deve ser distribuído para os governos estaduais e prefeituras ainda este ano. Mas governo federal, deputados, senadores, prefeitos, governadores ainda discutem como será feita a partilha do dinheiro do petróleo. E esse é o tema do Expressão Nacional de hoje. Para discutir o assunto, recebo hoje, excepcionalmente, 4 deputados. São eles: Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro; Herculano Passos, do MDB de São Paulo; Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo; e Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. Vou começar explicando para as pessoas o que é exatamente a sessão onerosa. Existe um projeto que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Áureo é o relator. Esse projeto fala o que exatamente, deputado? Primeiro, esse projeto já foi votado na Câmara e no Senado, hoje está na Comissão de Justiça para que possa ser votado e criar uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Fundamental que a entrada da sessão onerosa já foi um pedaço promulgada no Senado e na Câmara, e agora ficou a divisão que fica para os estados e municípios do Brasil. Hoje existe uma proposta inicial que é 15% para os estados brasileiros e 15% para os municípios brasileiros. Cerca de 30 bi em discussão hoje na CCJ. Essa proposta, foi, como o senhor mesmo disse, foi aprovada aqui na Câmara, foi para o Senado e lá foi alterada, né? Essa alteração mudou a regra de como seria feita essa partilha, né, que seria feita de acordo com os mesmos critérios do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados. Por que que os estados, principalmente do Sul, Centro-Oeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, estão se sentindo prejudicados com essa mudança? E o que consequência teve isso na discussão na CCJ? Na verdade, a CCJ não tem como discutir agora o mérito da proposta. Ela está aprovada, a gente pode ali aceitar o que está hoje, abrir a comissão especial para colocar as emendas e aí facilitar o debate ou ficar travando essa proposta igual está sendo travada hoje até chegar a um acordo na CCJ. É bom lembrar que a gente tem ali uma divisão que contempla o estado do Rio de Janeiro com 3%, por ser um estado produtor, e a discussão de outros estados que não são estados produtores. A grande discussão, quando você abre 100 bilhões para ser dividido, cada um tem uma prioridade, cada um tem uma oportunidade de fazer ali e levar na sua representação para o seu estado. Eu entendo que o momento nosso hoje, do Brasil, e apresentei essa solução como uma proposta, é 10% para os estados e 20% para os municípios brasileiros. Que é onde que a vida acontece. É no município que você tem a creche, é no município onde você tem a unidade básica de saúde, você precisa de médico e de remédio, é no município que cuida da iluminação pública, da limpeza urbana, é no município que tem as ruas esburacadas que precisa de melhor atenção. Quando você acaba com a burocracia do dia a dia e facilita o dinheiro chegar no município, facilita a vida das pessoas e muda a vida das pessoas. É isso que a gente defende hoje, de acordo para ser aberta a comissão especial, colocar uma emenda e aprovar esse acordo na Câmara dos Deputados. Uma das divergências que existe em relação a esse tema é um cálculo de que os estados, de acordo com as mudanças feitas no Senado, estados do Sul e do Sudeste seriam prejudicados em relação ao do Nordeste. Tem um cálculo que foi apresentado pelo deputado Samuel Moreira na CCJ, né, aquele do PSDB de São Paulo, que, segundo ele, se vigorar a mudança feita no Senado, o estado de Minas Gerais ficará com 537 milhões, o estado da Bahia com 905 milhões, o Maranhão com 731 milhões e São Paulo, que é o estado dele, ficaria com 93 milhões. A gente tem aqui um representante de um estado do Nordeste, quer saber do deputado Bismarck e depois os deputados de São Paulo, se esse cálculo está correto e se existe alguma maneira de chegar a um acordo. Eu sei que no momento que nós estamos conversando aqui, existe uma tentativa de chegar a um acordo que mude o critério e faça com que governadores dessas regiões todas concordem com algum outro critério. O senhor acha que do jeito que está no Senado, deputado Bismarck, existe essa discrepância realmente? Olha, a formatação que veio do Senado, que foi relatada pelo senador Cid Gomes, ele tentou achar um critério de distribuição. E qual que era o critério mais prático para ser usado naquele momento? Porque a proposta, quando foi da Câmara para o Senado,
ela não tinha um critério de distribuição. O valor chegava cheio e precisava saber 15% para os municípios, 15% para os estados. Mas como que nós vamos distribuir entre os 5 mil municípios do Brasil? O senador Cid colocou a sugestão que foi aprovada pelo Senado de 15% para municípios, 15% para estados. Qual que é a grande questão que tem por trás disso? Os municípios estão ansiosos por esse valor e eu concordo com tudo que o deputado Áureo falou. É importante a gente levar esse recurso o mais rápido possível para os municípios e eles estão satisfeitos com o critério pelo FPM. Porém, os estados estão enfrentando dificuldades por essa divisão que foi colocada aí. Alguns estados que são considerados estados cujo critério do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, o fator de divisão deles é menor. E por que ele é menor? Pela forma como é construído esse critério. O critério do FPE leva em consideração índices de pobreza, por exemplo. E aí é importante, por que aí o Paraná, com todo respeito aos meus colegas paranaenses, recebe menos, e com todo respeito aos meus colegas de São Paulo, recebe menos do que o Ceará? Porque a necessidade do Ceará e outros estados do Nordeste, a pobreza, a discrepância de renda é muito maior. E aí eu até na CCJ, quando o relatório do deputado Áureo foi apresentado, muito bom o relatório, queria parabenizá-lo mais uma vez, quando foi apresentado eu até falei, olha, esse recurso para um governador do Nordeste, ele é muito mais importante. Ele às vezes fará um mandato inteiro dele utilizando esse recurso. Enquanto que, às vezes, para São Paulo, que tem muitas indústrias, tem importação e tem diversos outros impostos entrando na conta dele, não faz tanta diferença. Concordo que há uma discrepância muito grande, ela pode ser reanalisada, acho que seria muito importante os 20% para os municípios, porém, se não for achada uma solução, a gente tem que votar com o critério que hoje está, dos 15% para o Estado através do FPE, porque esse assunto, além de importante, ele é urgente. Por quê? O leilão ocorrerá ao final do ano e se a gente não votar o critério de divisão, esse recurso ficará com a União. Mas já existem várias sinalizações de que, da maneira como foi aprovado no Senado, que na Câmara dificilmente passaria. Por isso que está se tentando chegar a um acordo. Deputado Herculano Passos, dá para chegar no meio termo? Eu acredito que dê para chegar num acordo, até porque o critério que foi estabelecido de FPM para os municípios e FPE para os estados é um critério que São Paulo perdeu muito. São Paulo está recebendo 10% do que a Bahia vai receber. Então é injusto, no nosso ponto de vista, né? Então, qual é o critério que nós defendemos, que é uma proposta do senador Serra, que não vai alterar quase nada, pouca coisa, mas vai ser um pouquinho mais justo, que seria uma divisão de 90% desses recursos ser redistribuído pelo FPM para os municípios e pelo FPE pelos estados, como é hoje. E 10% seria dividido pelo número de habitantes representativos em cada estado. Isso seria uma divisão um pouco melhor, que diminuiria um pouco as diferenças. E São Paulo passaria de 90 para 270 milhões e Bahia continuaria com um grande retorno, porque o critério seria o FPE. Mas a gente entende que essa discussão vai ser feita na comissão especial, porque na Comissão de Constituição e Justiça nós estamos discutindo não o mérito, mas a constitucionalidade, a judicialidade, a técnica legislativa. E lá no mérito vai ser debatido. Porém, o leilão vai acontecer de qualquer forma no dia 6, porque já foi aprovada a parte que diz respeito à possibilidade do leilão ser executado. Isso foi muito importante porque salvou os municípios e estados, porque a divisão era 106 bilhões, o total do bolo, 36 bi ficou para a Petrobras e 70 bi vai ser dividido entre, sendo 70%, que seria 49 bilhões para o governo federal e 21 bilhões para os estados e municípios, sendo 10 bilhões e 500 para cada ente federado. Então eu entendo
que esse recurso é importante para os municípios, principalmente os municípios que estão passando por dificuldades neste momento tão difícil de fechar a conta, neste fim de ano. Então, a possibilidade, se aprovar o leilão dia 6, de metade desse recurso já irem este ano para os municípios e a outra metade o ano que vem. Essa é a nossa expectativa, espero que corra tudo bem e que os municípios possam receber esse recurso, porque é muito significativo aos municípios brasileiros. Deputado Coronel Tadeu, o senhor é de São Paulo, como deputado herculano, mas também é do PSL, que é o partido da base do governo. O senhor vê com alguma preocupação essa falta de um acordo em relação a esse tema, principalmente a repercussão dessa divergência na votação da reforma da Previdência, por exemplo, lá no Senado, que parece que uma coisa está atrelada à outra? Infelizmente, politicamente ela está atrelada, né? Isso faz com que atrase a votação no segundo turno no Senado da reforma da Previdência, mas é uma disputa muito salutar, é uma disputa muito interessante. Nós estamos falando de valores altos e o deputado herculano até disse, os municípios realmente estão com a corda no pescoço mesmo, a grande maioria está com a corda no pescoço. E não é toda hora que vem um dinheiro desse para fazer uma recomposição das finanças, né? E o que mais realmente está travando essa discussão é realmente a questão do critério. E aí eu vou ser bairrista, né? Vou defender o lado da região sudeste, do estado de São Paulo, que todo mundo acha que São Paulo é rico. E não é, São Paulo é pobre, vive com dificuldade, as finanças estão lá mais ou menos em ordem, né? Mas o estado de Minas apresenta dificuldade, Rio de Janeiro apresenta dificuldade, Espírito Santo apresenta dificuldade, apesar de toda a arrecadação da potência, né, industrial que tem, de produzir riqueza esses estados, mas o gasto é muito alto. E outra, nem todo o dinheiro que é produzido em São Paulo fica no estado, né? São Paulo hoje produz algo em torno de 38% de toda a receita do Brasil, mas volta de verdade para ele 8, 9, 10%. Só que nós temos 40 milhões de habitantes. E aí o primeiro critério que eu enxergo de injustiça, né, é aquela questão da densidade demográfica, né? Se fala em IDH, fala-se na mesma repartição do FPM, do FPE, né? Mas quando a gente vai olhar para o número de pessoas que se utilizam dos serviços de São Paulo, o estado de São Paulo acaba ficando deficitário, né? Então, por isso há realmente essa discussão nesse momento, né, para dizer qual é o critério que vai ser usado. Mas nós não temos tempo, né? O leilão está aí na nossa porta e precisamos decidir essa questão logo. Então, eu acredito que essa proposta do senador José Serra, ela cai bem porque faz uma pequena recomposição para os estados do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, né? Pelo menos tentando diminuir essa gritante, eu diria até privilégio realmente, né? Claro que eu reconheço todas as necessidades do Norte e Nordeste, né? Mas tenho que expor as necessidades também das outras regiões, né? Ou seja, de verdade, todo mundo precisa. Então, achar um critério justo, vai ter sempre alguém gritando, pô, e eu como é que fico? É o que vai acontecer. Bom, no momento que nós estamos aqui conversando, está havendo uma tentativa de se chegar a um acordo e uma das medidas propostas para que se chegue a um acordo, principalmente entre os governadores, é que esses 15% que seriam para os municípios seriam realmente distribuídos de acordo com critérios do Fundo de Participação dos Municípios e o dos estados de acordo com o Fundo de Participação dos Estados e também com uma compensação aos estados exportadores, né, pela desoneração da Lei Candir, né? Agora, isso seria feito não numa PEC, como a PEC que está em tramitação na CCJ, mas através de um projeto de lei. Os senhores veem viabilidade, que tipo de consequência, além de apressar a tramitação? O que aconteceria, por exemplo, com a proposta que o senhor está relatando na CCJ? Eu acho que a gente tem que ter uma clareza nessa divisa, essa partilha do recurso. Primeiro que hoje está colocado 15% para os estados, 15% para os municípios. Tem estado que se sente pouco contemplado. Mas quando você vai ver o número de municípios que esse estado possui, ele acaba tendo na economia local do estado, que é onde que a vida das pessoas acontece, sendo contemplado. O Rio de Janeiro tem 92 municípios. O estado de Minas tem 890, cerca de 800 municípios, que vai ter a sua participação por cidade. Quando você soma essa fatia, ele recebe uma fatia maior
do que o Estado do Rio de Janeiro pela quantidade de municípios que esse Estado possui, que vai ser injetado na economia local. O cara vai comprar pão, vai comprar carne, vai no dia a dia vir na cidade, a cidade vai receber recurso, vai poder pagar o seu 13º, botar a folha de pagamento em dia, se organizar para enfrentar o desafio de 2020 e essa economia vai girar. Então não tem perda na proposta apresentada. Quando você coloca 20% para os municípios brasileiros, está injetando na hora o recurso. Então a diferença de recurso é muito pequena. E a gente está aqui discutindo uma proposta que pode melhorar a economia brasileira, melhorar a vida dos municípios, que é onde que as pessoas vivem de fato, que tem a sua dia a dia ali, discutindo por causa de diferença pequena. A gente vai discutir uma diferença de São Paulo que ela perde no Estado, mas São Paulo ganha nos municípios. Um Estado que está hoje, com todas as indústrias brasileiras, que ganha, e aí tem o seu fundo de participação com a lógica concebida certa e correta e legítima, e a gente parando uma proposta e parando pior, colocando como contrapartida a sessão onerosa para votar a reforma da Previdência. Eu acho que é feio, é pequinar a relação do Congresso, é misturar um tema que os dois temas é importante para o Brasil, para a economia, para gerar emprego, renda, oportunidade para as pessoas, ter um final de ano nos municípios melhores. Os municípios passam uma situação hoje desastrosa, as pessoas não sabem como é que vai fazer a folha de pagamento de dezembro. Já foi levantado pela Confederação Nacional dos Municípios, então acho que a gente tem que avançar nesse tema. Não dá para confundir um tema com o outro, não dá para você agora, por causa de uma diferença pequena, por causa de 5% para cá, 5% para lá, parar o Brasil. Agora, esse dinheiro, ele pode ser usado para pagamento de servidores ou só para Previdência? Isso... Previdência. E Previdência e investimento. Para custeio, não. Para custeio, não. Ou seja, não é para ser usado para pagamento de servidores públicos, mas sim para Previdência. Né? Previdência. Mas quando o dinheiro entra no caixa do município, ele faz o remanejamento. Ele tem que alocar dinheiro aqui. Se ele tem um dinheiro novo entrando, ele consegue realocar e saldar as dívidas do município. Essa é a melhor parte, né? Porque o dinheiro está gastar com Previdência organizado aqui, ele bota esse dinheiro aqui e o outro ele consegue organizar o município para vencer o dia a dia. Agora, dá para falar de partilha da sessão onerosa, sem falar, por exemplo, de mudança no Pacto Federativo? Né? Porque o Pacto Federativo é uma coisa muito mais ampla e dá para tratar isoladamente um dos pontos de cada vez? O governo federal tem discutido bastante isso com o Congresso e com as frentes municipalistas aqui do Congresso, da Câmara dos Deputados, do Senado, sobre a questão do novo Pacto Federativo. Isso é uma luta, tem acompanhado bastante, o deputado Herculano também, e isso é colocado, a sessão onerosa é colocada como um dos pontos. Porém, como a gente já disse, a sessão onerosa é um dinheiro que é injetado este ano com o leilão do pré-sal e servirá apenas como uma melhoria para os gestores e para as economias dos municípios, como falou o deputado Áureo. Porém, esse ponto não é uma política pública, porque ele só acontece uma vez. Existem outros temas que precisam ser vencidos pelo Congresso e que sim se tornarão políticas permanentes e que levarão mais recursos para as mãos dos gestores municipais, que é onde a vida das pessoas acontece, como também já foi dito. O presidente Bolsonaro disse durante a campanha toda dele que seria mais Brasil, menos Brasília. E com este ponto, ele conta com total apoio nosso. A gente é municipalista em primeiro lugar, a gente precisa que os gestores municipais tenham condições de gerir as suas receitas e a grande maioria, a realidade que a gente vê é que a grande maioria não consegue nem pagar a folha de pagamento, a folha dos servidores, muito menos a Previdência, quando tem a Previdência Municipal. Então, a gente precisa estar cada vez mais brigando. Qual que é o grande desafio? É como é que a gente vai desburocratizar o governo federal para poder a gente levar mais recursos para o município, ou criar dinheiro novo sem necessariamente estar gerando imposto novo. Esse é o grande desafio hoje que o governo federal enfrenta. Porque, com todo respeito também a quem está aqui em Brasília, os servidores públicos, tudo, mas é muito difícil para o servidor público entender a realidade de quem está lá no local e como é que ele vai liberar a verba. Eu estou presidindo a Comissão Especial da PEC 48, que ela pretende tirar a Caixa Econômica como interveniente do repasse de emendas. Isso é uma das coisas do Pacto Federativo. Por quê? Porque a Caixa Econômica fica com 12% do dinheiro, que é um dinheiro
poderia estar na mão dos prefeitos para poder desenvolver obras e tudo mais. Mas não é só o problema dos 12%, é a ineficiência da Caixa hoje. Esse é o maior gargalo. E aí obras ficam paradas no meio do caminho. Por quê? Porque tem uma dificuldade de acompanhamento dessas obras. Né? Então, tudo isso faz parte do novo Pacto Federativo. Não só isso, mas tem várias outras propostas que a gente está em andamento. Alguns meses atrás, quando o ministro Paulo Guedes falou da sua proposta de mudança no Pacto Federativo e falou dessa possibilidade, né, de dar mais recursos para os estados e municípios, até mesmo por meio da cessão onerosa, ele apontou que isso seria feito também com outras medidas. Uma delas, por exemplo, seria a desvinculação obrigatória do orçamento para determinados gastos obrigatórios hoje. O que vocês acham disso? Essa desobrigação obrigatória não mudaria quase nada, porque a obrigação obrigatória é você mandar um percentual para a saúde, um percentual para a educação, um percentual para o pagamento de funcionários. E você desobrigar, você deixa a administração livre para investir em qualquer lugar. Mas isso não muda nada o Pacto Federativo. Isso não é Pacto Federativo. Pacto Federativo seria, na minha opinião, em vez de mandar 70% para o governo federal, 15% para estados e 15% para municípios, seria aumentar estados e municípios e menos Brasília e mais Brasil. Isso seria uma forma de fazer um pacto federativo de acordo com o que é a proposta. Relatei um projeto na semana passada que é uma parte do pacto federativo. Você pegar, redistribuir um imposto que é concentrado nas cidades onde é sede de banco para dividir em todos os municípios, que é o repasse do do ISS sobre a cobrança do cartão de crédito, cartão de débito, plano de saúde, leasing, factory e consórcios. Então, esse recurso ele vai lá no município onde é a origem da operação financeira. Ou seja, se você paga com cartão de crédito na sua cidade e você mora lá e você fez a operação financeira, você foi no supermercado, no posto de gasolina e gastou, aquele imposto sobre serviço fica no município, não vai para a sede do banco como é hoje. Aprovando a nossa matéria, que foi relatada lá, vai dar segurança jurídica para o ministro Alexandre de Moraes derrubar a liminar que nós já aprovamos esse projeto na Câmara e no Senado, foi vetado, nós derrubamos o veto e hoje os municípios estão perdendo dinheiro por uma liminar. Então nós fizemos uma lei na Câmara, que eu relatei, e que se a gente derrubar essa liminar, todos os municípios brasileiros vão receber 5% de ISS sobre as operações financeiras. Ou seja, é um dinheiro novo que vai para o cofre das prefeituras, que vai poder investir em saúde, educação e representa 2 vezes a cessão onerosa. Em vez de 10 bi e 500 que vão para os municípios, seria 20 bilhões de reais e seria permanente, Bismarck. Não seria um dinheiro uma vez só, seria constante. E é um dinheiro novo que com certeza vai fortalecer os municípios, porque o prefeito vai poder investir na saúde, na educação, na área social, em tudo que ele precisar, porque não é um dinheiro carimbado, ele vai para o orçamento geral. Então eu entendo que isto é pacto federativo, você fazer essas matérias, melhorar os repasses do FPM, como foi aprovado o aumento de 1%, e assim por diante. Tem muitas matérias que a gente está discutindo e que pode avançar, porque não vai ter jeito de você estabelecer um pacto federativo. Hoje você não pode diminuir Brasília de repente, tem que ser aos poucos, mas uma forma é redistribuir melhor os recursos e fortalecer o ente federado do município, que as pessoas vivem e moram lá. Outra proposta é o aumento do Fundeb, né? Na verdade, o Fundeb está previsto para acabar no ano que vem, se não for, se o Congresso não aprovar, que ele se torne permanente na Constituição. Até queria perguntar para o Coronel Tadeu, existe uma proposta em tramitação aqui, ainda não existe ainda um relatório definitivo da comissão especial sobre isso, mas a minuta apresentada pela relatora, a professora Dorinha Seabra Rezende, aumenta em muito
os repasses do Fundeb para os municípios principalmente. O governo já disse que é contra a proposta do jeito que está aqui na Câmara. Existe uma outra proposta do Ministério da Economia que está vinculada a essas mudanças do Pacto Federativo, que tem a seção onerosa no início. Aqui na Câmara é muito forte o movimento municipalista, principalmente. Como é que o senhor vê isso aqui dentro? Eu ia enfatizar exatamente essa sua frase, né? Hoje, esse movimento municipalista é presente em quase todos os partidos. Praticamente todos têm a consciência, o dinheiro não pode ficar em cima, o dinheiro tem que chegar lá embaixo. E eu estou no meu primeiro mandato, então o aprendizado ele é constante e eu vejo como o orçamento do governo federal é engessado. Então, no momento em que se faz uma proposta, eu preciso desvincular dinheiro do orçamento para poder mandar para baixo. Então, você desonera também o governo do investimento e às vezes até do custeio, dependendo do caso. Mas você transfere essa responsabilidade para o município. Porque aqui você viu, nós 4 aqui debatedores aqui praticamente fomos unânimes, né? Todo mundo quer prestigiar o município mesmo, porque sabe que quem mais passa dificuldade hoje é o prefeito. Os estados têm seus problemas? Tem as suas responsabilidades? Tem, né? Mas a gente acompanha principalmente nesse mês de outubro em especial, essa caravana, essa maratona de prefeitos correndo pelos gabinetes atrás de emendas impositivas, justamente porque a necessidade é grande, né? E alguns realmente passam sérias dificuldades, às vezes por conta de um ou outro fato bem pontual no seu município, mas eles acabam passando. Então, a proposta da Dorinha, deputada Dorinha, né, do Fundeb, né, ela vem realmente ao encontro de praticamente o que a grande maioria do parlamento acha que pensa. Mas o governo é contra. Sim, ele possa ser que ele está pensando em perder orçamento, né, mas ele tem que entender que no momento em que ele perde também, ele também se desonera de alguma coisa. Né, porque se isso está passando por um município, também está sendo transferida uma responsabilidade. Essa é a contrapartida. Né? Você quer o dinheiro, né? Então você vai receber o dinheiro, só que junto com ele vai uma mala de responsabilidade para você cumprir com a população aí de baixo. Bom, então eu quero falar agora de uma outra divergência que é basicamente entre o Senado e a Câmara. Que a Câmara, como está bem claro aqui, né, os deputados são muito ligados ao movimento municipalista e representam realmente suas regiões, seus municípios, etc. O Senado já é uma casa onde os estados têm um peso muito maior. Daí está tendo essa divergência em relação principalmente à seção onerosa. Vocês acham que é possível chegar a um acordo, como se está se desenhando, em que se diminua essa discrepância que a gente apontou aqui sobre os repasses para as regiões sul, sudeste, sul e em relação às do nordeste? Vocês acham possível que se chegue a um acordo? Eu acho que tem uma coisa clara, que é o objetivo. Assim, quando você vai na Câmara dos Deputados, existe um consenso na Câmara de botar 20% nos municípios e existe um consenso de botar 10% nos estados. Isso é claro, e você aqui tem 4 deputados presentes na Expressão Nacional, todos defendem a proposta de o município receber a fatia maior. Se você parar cada deputado, todo mundo vai defender a proposta de o município receber, porque sabe que a vida acontece no município. E quando você vê por que a necessidade de um acordo, se existe já um consenso de colocar a maior fatia nos municípios brasileiros. Qual o senador que vai ser contrário a resolver o problema do município? Então existe uma fumaça nisso que não está clara ainda e objetivo. O que a gente tem que lembrar é que essa seção onerosa, o leilão hoje do pré-sal, ele é fundamental porque a cada bilhão investido em exploração a gente está gerando emprego, que é o que precisa hoje no Brasil. A cada bilhão existe uma estatística que gera 25 mil novos empregos. O Brasil precisa de emprego, precisa de renda, precisa de oportunidade, precisa de investimento, precisa hoje avançar. E a gente está discutindo aqui se vai ficar 5 para cá ou 5 para lá. Ou o cara quer ser compensado aqui no estado dele porque perde 10 milhões, porque perde 20 milhões, porque o Nordeste vai receber uma fatia maior, mas lá tem os maiores problemas. Então acho que isso a gente tem que avançar, eu acho que é um tema que tem que sair dessa bolha e conseguir colocar em prática. Bom, alguns meses atrás, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele acenou com a possibilidade de aumentar ao longo dos anos em 500 bilhões de reais o repasse para estados e municípios, mas
mediante algumas contrapartidas do Congresso. Uma delas é a desvinculação do orçamento, outra, a reforma da Previdência e o chamado Plano Mansueto, que é uma série de medidas que poderiam fazer com que os estados criassem alguma dívida com garantias da União, também mediante algumas contrapartidas de economia de gastos. Os senhores acham que, dentro desse contexto, essas medidas passariam com mais facilidade no Congresso? O que vocês acham? Olha, tem um pacote sendo discutido no grupo de trabalho do Pacto Federativo, onde o governo coloca algumas propostas para um novo Pacto Federativo. Como você bem falou, o Plano Mansueto, com algumas contrapartidas. Uma outra questão que nós não falamos ainda, que é muito importante, são os royalties do próprio pré-sal, que é um dinheiro novo e que o Ministério da Economia, o próprio ministro Paulo Guedes falou isso na reunião para vários parlamentares, quer dar até 70% desse valor distribuído ao longo dos anos para os municípios. Então iniciaria uma pequena parte agora, a partir do ano que vem, e aí isso iria crescendo até chegar a 70% para os municípios. É um dinheiro novo isso. Por outro lado, teria que abrir mão de algumas coisas, por exemplo, a própria Lei Candir, judicialização, o FPM, 1% a mais em setembro, que já foi uma conquista. Então, isso tudo está sendo discutido ainda nesse grupo de trabalho lá na Secretaria de Governo, no Palácio, que tem um grande debate sobre isso. E a questão do Fundeb da deputada Dorinha está lá em discussão. O problema é que ela pede uma fatia de 40% para isso, que é um valor muito alto. A ideia do Ministério da Economia é fazer com que o Fundeb seja permanente. Porque nós tivemos um prejuízo muito grande nos últimos anos, a questão do Fundeb, que o piso salarial dos professores aumentou 150% e a atualização do Fundeb foi 90%. Ou seja, os governadores antes, com o Fundeb, quando foi criado, os prefeitos tinham condições de pagar ali, custear a educação, e agora nem mais isso tem. Ele mal consegue pagar a folha para o próprio Fundeb. Então, tudo isso está sendo revisto nesse grupo de trabalho do Pacto Federativo. Agora, dentro desse projeto, eu acho a questão dos royalties muito importante, porque é dinheiro novo. Tem uma outra tecla que eu venho batendo muito lá no turismo. O deputado Herculano, na Comissão do Turismo, já ouviu falar que é a questão dos cassinos. A gente pode regulamentar isso no Brasil de uma forma que a Receita Federal assuma, consegue fiscalizar coerentemente os cassinos, e esse recurso ser partilhado também para os municípios, uma espécie de novo royalties. Por quê? Qual que é a dificuldade hoje do governo federal? Ele tem um orçamento só. O deputado Herculano falou, é difícil a gente tirar do bolo que já tem da estrutura burocrática do governo. Então vamos trabalhar com dinheiro novo, que é o royalties do pré-sal, que é a cessão onerosa, e isso tudo a gente está discutindo ainda dentro desse grupo de trabalho. Porque tem uma outra discussão também, que a gente ouve aqui no Congresso, que seria pela revisão, por exemplo, do teto dos gastos. Essa discussão foi, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse ser contrário à revisão do teto dos gastos, apesar que existe uma pressão de muitos, inclusive de vários órgãos do próprio governo, para que seja revisado essa questão. Isso parece que tem sido, já foi abolido, essa possibilidade, e parece que já tem uma estratégia, de um lado, mudar um pouco o Pacto Federativo, aumentar um pouco os recursos para municípios e obrigar realmente que o Estado, não só a União, como os Estados e municípios, reduzam os seus gastos. Essa estratégia está sendo desenhada, mais recursos para os municípios e manter o teto dos gastos de modo que esses entes sejam obrigados a economizar? Eu entendo que tem que manter o teto de gastos. Nós temos que ter uma organização. Você não pode gastar mais do que você ganha. Eu fui prefeito, eu sempre administrei aquilo que arrecada. Você vai gastar, o governo pode emitir dinheiro. E aí vai quebrar o país, não pode ser feito dessa forma. O que tem que ser feito no Pacto Federativo são ações, como foi dito aqui, várias ações que a gente fatia o Pacto Federativo. Uma delas, que eu entendo que o governo podia avançar, seria o encontro de contas das dívidas do INSS,
que foi isso? O município pagou a maior, muitas vezes, para o governo federal e ficou devendo para o governo federal uma dívida monstruosa. Porém, o governo federal reparcelou em 200 meses a dívida do INSS, os municípios entraram no parcelamento e não fizeram o encontro de contas. Por quê? Porque ficaram com medo de ficar sem a certidão negativa de débito para receber recursos do governo, através de emenda de bancada, emendas parlamentares. Então, ele fez o financiamento, porque é o ente federado mais fragilizado. Agora, se fizesse o encontro de contas, o município ia pagar a menor para o governo federal na ordem de 60 bilhões de reais. Porém, nós aprovamos essa matéria aqui na Câmara e foi proposta nesta aprovação constituir um comitê gestor, né, com a Confederação Nacional de Municípios, a Frente Parlamentar de Municípios. E o que aconteceu? Não foi constituído até hoje esse comitê gestor para analisar as contas dos municípios, para ver qual é o saldo devedor para os municípios pagar para o governo federal. E é muito justo, se o município pagou a maior, ele pagar só a diferença para o governo federal. Se eu devo para você, você deve para mim, vamos ver qual é o saldo e quem tiver a devedor paga o ente federado. Normalmente, o município deve para o governo federal as dívidas do INSS. Porém, ele teria que deduzir aquilo que foi pago a maior, muitas vezes num 13º, num fundo de garantia, que foi pago a maior. E a gente tem que fazer esse encontro de contas. Isto é rever o Pacto Federativo. Então, cada ação, a gente pode fortalecer os municípios. Não que vai um dinheiro novo para os municípios, é que ele vai deixar de pagar. E deixando de pagar, sobra dinheiro para a saúde, para a educação. Eu tenho um comentário aqui, já que a gente estava falando de teto de gastos. Quem mandou foi André Dias, pelo YouTube. Ele fala o seguinte, ó, na minha opinião, o valor arrecadado com pré-sal deveria ser destinado à saúde, educação e infraestrutura no geral, que ultimamente vem sendo desassistido por conta da PEC 95. Isso melhoraria a nossa vida? Ele pergunta. O que o senhor acha da... Bom, falando do teto de gasto, eu também sou contra mexer. Né? Tem que ter disciplina financeira e é tudo que nós não tivemos nos últimos tempos. Senão o Brasil não estaria do jeito que está. Né? E aí eu endosso a proposta do ministro Paulo Guedes, quando ele realmente deixa do jeito que está, mas eu vou lhe prometer realmente que logo, logo você vai ter um pouco de dinheiro no seu caixa, e aí vem os royalties do pré-sal mesmo, que não vai ser pouco. Né? A gente sabe que a produção lá, ela vai ser muito boa. A gente tem que torcer para o preço do barril no mercado internacional ajudar também, para que realmente esse dinheiro possa fluir aqui dentro de uma forma bastante agradável. Né? E o Bismarck lembrou essa questão do cassino, que tinha passado até batido realmente, né? Que já passou da hora de a gente colocar em pauta essa questão aqui, porque o Brasil perde muito dinheiro com essa questão, né? De não querer regulamentar os jogos, né? Um pouco de seriedade, disciplina, eu acho que nós vamos colocar muito dinheiro realmente na mão das prefeituras, né? Com medidas absolutamente simples. É só o Congresso ter um pouco de foco nessas questões realmente, né? Com esse ar de arrecadador mesmo, mas não no arrecadador de querer derrubar todo mundo, né? E sim de fomentar a economia, que são medidas que você... outro dia estava conversando, né? O Nordeste, pô, ele pode receber, abrigar vários cassinos. Você tem vários estados aí onde você pode, se não tem a infraestrutura, você já leva, porque você vai precisar, né? Mas você vai de tudo, vai o emprego, vai a arrecadação, depois você distribui tudo isso. Então aquela história, não tem como dar errado. É só a gente não vacilar nas decisões aqui e ser ágil, que realmente nós vamos ter um futuro muito bom financeiramente falando. Essa proposta é bastante polêmica, mas é impressão minha ou realmente tem aumentado esse apoio a esse tipo de proposta aqui? Tem aumentado muito. Acho que a gente tem, também levar em conta, tem coisas simples de fazer. A gente tem um movimento no Brasil de jogos online. As pessoas estão jogando, vai à internet, usa um site, um provedor de fora do país, joga, aposta, ganha, recebe, não tem nenhuma tributação, e isso já está funcionando no Brasil. A gente está deixando de taxar, de arrecadar, de criar um ambiente seguro
o nosso país pela simples votação simples na Câmara dos Deputados e no Senado. Eu acho que a gente tem que avançar em alguns temas para gerar renda. Eu acho que a gente tem que vencer alguns desafios. Eu acho que amadureceu muito essa questão dos jogos no Brasil, né? A gente tinha algumas resistências na Câmara dos Deputados, como algumas bancadas temáticas, mas hoje é necessário rever essa discussão. Eu sou do estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro a gente tem um porto que está sendo revitalizado. Caberia ali um cassino no porto, com grande investimento, com hotel, para as pessoas poderem utilizar. Então acho que a gente tem que avançar nesse tema que está sendo discutido no Brasil, colocar em prática dinheiro novo chegando, que isso é fundamental, entender o que vai mudar a vida das pessoas, acabar com a burocracia para quem quer empreender no Brasil. A gente tem tanto tema que a Câmara não está entrando, tem a questão da criptoeconomia, aí todo mundo assiste todos os dias agora, prisões de pirâmide, promete que não pode entregar, tudo acontecendo no Brasil, não tem nenhuma regulamentação, e são bilhões sendo colocado aí, transacionado todo mês no nosso país. A gente tem que ter tem que ter entrada de dinheiro novo para o Caixa brasileiro, para que a gente possa começar a vencer os desafios antigos do nosso país. E o mais importante, o deputado Auro falou rapidamente, é criar um ambiente seguro para que os brasileiros que estão fazendo negócios, seja com as criptomoedas, com jogos online e cassinos, que eles tenham uma legitimidade para fazer isso e não tenha que demandar eventualmente num problema no exterior. E sim, está tudo dentro do Brasil aqui, não é só a questão arrecadadora, é garantir para ele os direitos do próprio cidadão. E já tem um projeto pronto para ser votado no plenário, né, a respeito da legalização dos jogos, que permite, se não me engano, acho que 3 cassinos por estado. É um cassino por estado. Os estados maiores, como Rio de Janeiro, São Bahia, Paulo. Minas, poderão ter 2 cassinos, porque são estados entre 15 e 25 milhões de habitantes, e São Paulo, que tem acima de 25 milhões de habitantes, poderá ter até 3 cassinos. Ou seja, os estados vão ter o cassino de acordo com o interesse da iniciativa privada, porque não vai ser recurso do governo. Quem vai investir é o privado. O governo vai arrecadar o imposto e vai gerar emprego. E falando em cassino, eu só quero citar um exemplo aqui no mundo que deu certo e que eu defendo também a legalização de cassinos em resorts integrados, grandes cassinos. Eu também. E eu fiquei contente aqui de ver que 4 deputados, o Áureo, o Tadeu, o Bismarck, defendem essa matéria, porque eu sempre defendi na Câmara, na legislatura passada toda, e eu estou vendo que os deputados estão se sensibilizando e está madura essa matéria. Inclusive, o governador do Rio de Janeiro, ele é evangélico e ele é a favor da legalização dos cassinos. Então eu tive muito debate com evangélicos que eram contra e muitos já estão aceitando. Eu só vou citar um exemplo. Em Singapura era proibido o cassino. Aí e recebia 8 milhões de turistas estrangeiros por ano, um país de 5 milhões de turistas. Legalizaram o cassino. Os hotéis não queriam, aí, porque achavam que ia baixar a diária do hotel. Legalizou o cassino, tiveram que construir mais 40 hotéis para atender a demanda, porque o grande cassino em resort integrado levou às grandes convenções mundiais. E o que aconteceu? Gerou um turismo enorme. Hoje tem 25 milhões de turistas estrangeiros em Singapura, um país de 5 milhões de habitantes, e o Brasil recebe 6 milhões e meio de turistas estrangeiros. Bom, a gente começou falando de seção onerosa, de petróleo pré-sal, acabando falando de cassino. Na verdade, são uma discussão sobre renda. Maneiras de arrecadação aumentar. E esse recurso vai ser sempre. Agora os brasileiros vão jogar fora do Brasil, deixar o dinheiro lá e poderão jogar aqui. E todo o cassino clandestino que funciona aqui no Brasil e que ninguém arrecada nada, não gera emprego com carteira assinada, nós temos que legalizar o mais rápido possível. Então está certo dizer que o movimento que está existindo atualmente é justamente nesse sentido, de buscar novas fontes de receita e ao mesmo tempo cortar gastos. São essas duas coisas que estão correndo concomitantemente. Se percebe isso claramente aqui no Congresso em relação às coisas que estão sendo aprovadas. É uma certa mudança em relação a... Eu diria mais eficiência de gastos. O problema não é você gastar, o poder público ele tem que gastar,
mas você tem que gastar com eficiência, porque o poder público, no próprio nome já diz, ele tem que fazer políticas públicas. Então, eu acho que o importante é você gastar com eficiência, não com burocracia. E eu digo mais, o Estado está deixando de ser empresa. Essas concessões, privatizações que estão se anunciando que vão acontecer até 2022, isso fará um bem para o Brasil, mas tão grande, porque hoje é tudo muito mal administrado. É só prejuízo, é coleção de prejuízo ano após ano. Quem dá lucro aqui é Banco do Brasil, Caixa, BNDES, Banco de Brasília, Banco do Nordeste. Correio até dava lucro, mas depois, por má gestão, entrou numa certa falência. Então, o Estado deixando de ser e fomentando essa eficiência que o próprio Bismarck falou, tem que ser eficiente nisso. E estimular quem quer produzir, quer gerar emprego, quem tem coragem de investir o dinheiro, dar segurança, ou um ambiente seguro para o empresário vir aqui e não tomar chapéu do governo, como aconteceu em tempos passados. E aí sim você sai desse cenário, deixa eles se matarem, deixa eles trabalharem. O empresário sabe fazer isso muito bem, o governo não. Mas tem muito economista de outras correntes econômicas, inclusive correntes partidárias aqui na Câmara, que dizem que é muito complicado você, num momento de economia com baixo crescimento e baixo nível econômico, o Estado deixar de gastar e deixar de fazer alguns investimentos, como tem acontecido no Brasil. Vocês veem algum risco de, por exemplo, dessa economia chegar num nível em que você até prejudica a própria volta do crescimento, ou não? Eu nenhum. Para mim isso é teoria. E não consigo lembrar, assim, do jeito que você está falando, não consigo vir na minha cabeça um exemplo de um país que abandonou essa história e o país deixou de crescer. O crescimento baixo, né, você tem que acompanhar o cenário no mundo hoje. O nosso crescimento é baixinho, 0,4 é nada, mas quanto cresceu os outros países? Agora o Brasil, né, aquela tal famosa recessão, que vamos entrar em recessão técnica, não tem nada disso. Né? Do jeito que está ainda com investimento, mas com eficiência, foi o que eu acabei de falar. A gente não pode ter, o que o Tadeu está falando, é que a gente não pode ter a burocracia grande, com um custo elevado de Estado, sem o retorno para o público. E sem o retorno para a população. O que os economistas falam é que o que o Estado precisa investir, mas investir colocando o recurso na ponta, fazendo obras para que as empreiteiras corretamente façam as obras e usem o dinheiro, contratando pessoas, que é o próprio dinheiro do pré-sal. E usando o dinheiro eficientemente, a nossa economia vai girar, vai ter o retorno e o dinheiro vai circular. Hoje mesmo, a gente estava falando, os tigres asiáticos não tinham, há 20 anos atrás, 1/3 do PIB do Brasil. E olha onde eles estão hoje. Muito à nossa frente. Por quê? Porque foi investido lá corretamente. Educação, capacitação, tecnologia, e é nisso que nós precisamos investir hoje no Brasil. Deixa eu só voltar um pouquinho à sessão onerosa. Deputado Áureo, o senhor que é o relator lá da PEC, né, da proposta de emenda à Constituição, que está na CCJ, né, vai analisar a constitucionalidade dessa proposta. Está se desenhando um acordo em que a maneira como será feita a partilha será decidida por meio de um projeto de lei. Esse é um acordo que está sendo negociado com todos os atores dessa proposta, a presidência da Câmara, do Senado, governadores, governo, que estão querendo que isso seja decidido por meio de um projeto de lei. Nesse caso, o que acontece com a emenda à Constituição que o senhor é relator? Ela morre na CCJ? O que aconteceria se ocorresse isso? Está sendo desenhado um acordo para fazer um projeto de lei, perde a validade, a PEC está na CCJ. Então, acho que a gente tem que entender o que vai ser discutido no projeto de lei primeiro, né? O acordo está sendo desenhado, qual é o tema central da matéria, se o projeto que está lá, que veio por emenda constitucional, poderia ser feito um projeto de lei, está tendo a burocracia, ou faltou a capacidade técnica na Câmara dos Deputados, a gente acabar com essa burocracia de ter aprovado já esse tema na Câmara, mas a gente vai receber amanhã quando ver o projeto de lei apresentado, como está sendo colocado e que vai ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. A proposta que foi aprovada no Senado, ela faz traz regras a respeito de onde poderia ser aplicado esse dinheiro?
Que tipo de... As regras são investimento e folha de inativos. Folha de nativos... Que é a ou Previdência. aposentadoria? É a Previdência. Que é um dos maiores problemas de todos os municípios brasileiros hoje. Isso poderia estar contemplado nesse projeto de lei, por exemplo. Eu acho que o projeto de lei vai vir desenhado mais quase parecido com o que está sendo discutido. Eu acho que está se discutindo em velocidade de aprovar. Não é muita mudança, eu acho que ele não vai conseguir de fato as mudanças propostas, porque teve muitas ideias. Teve uma ideia do ministro Paulo Guedes de colocar um pedaço para município, um pedaço para estado e um pedaço para emenda parlamentar. Olha o caos que é as propostas que chegaram para resolver o problema de partilha. Quando você fala em emenda parlamentar, a gente está falando desse dinheiro que ia chegar no município hoje, chegar daqui a 3 anos. 2 anos, vai ter que ir para a Caixa Econômica Federal, vai ter que ir para o Tribunal de Contas, começar aquela novela da burocracia brasileira. Agora, hoje é uma expectativa de ter um projeto de lei que vai acabar com a burocracia, que vai resolver o problema. O que a gente precisa hoje é resolver o problema dos municípios brasileiros do Estado. Bom, queria agradecer então a presença do deputado Aldo Ribeiro, deputado Herculano Passos, deputado Coronel Tadeu, deputado Eduardo Bismarck, no Expressão Nacional de hoje. E no Expressão Nacional volta na próxima terça-feira, às 9 horas da noite, ao vivo, na TV Câmara e nas redes sociais. Até lá.